Tá joia. Antes de mais nada, obrigado, Roberta, obrigado, equipe do Telesaúde, né? Sempre um prazer contribuir com esse espaço de educação e fico muito feliz com o convite, né? Acho que essa é a minha quarta vez aqui, mas já tinha mais ou menos um aninho que eu não vinha. Antes de mais nada, me apresentando brevemente, né? Meu nome é Bernardo, eu sou médico de família e comunidade, formado pelo Hospital das Clínicas da FMG. Fiz especialização em gestão e preceptoria na Escola de Saúde Pública aqui de Florianópolis e atualmente estou trabalhando na Diretoria de Atenção Primária à Saúde na Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. E a proposta hoje de discussão, né, o tema que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje, diz respeito ao diagnóstico molecular de clamídia e gonococo na atenção primária, né? A gente tem aí uma nova ferramenta diagnóstica que está disponível desde o último ano na rede, mas mais recentemente a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, junto com a Diretoria de Atenção Primária, que é onde eu atuo, e outros setores da Secretaria de Saúde, a gente publicou uma nota técnica, né, instruindo a rede sobre fluxo e processo, enfim, critérios para solicitação desse exame. Então, a ideia seria trazer os principais aspectos dessa nota técnica para a gente discutir aqui. De certa forma, a rede já tem se organizado para estabelecer fluxos de coleta e tudo mais, mas a gente vai discutir um pouquinho as minúcias dessa nota técnica e também das condições, né, que a gente está diagnosticando, né, com essa nova metodologia, né, um exame de PCR. Então, vou começar a apresentação aqui. Então é isso, né, a proposta de discussão hoje é o diagnóstico molecular de clamídia e gonococo, né, o manejo na rede de atenção. Acho que antes da gente falar propriamente sobre a nota técnica, né, as nuances dela, acho importante uma contextualização, né, o porquê da gente estar ofertando hoje em dia esses exames de rastreio e diagnóstico, né, na rede. Então, primeiramente, a clamídia, né, a clamídia é a infecção sexualmente transmissível mais prevalente no nosso meio, né, ela tem uma ampla distribuição global, aqui eu trouxe uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, né, de 129 milhões de novos casos por ano de clamídia, então a gente vê que é realmente uma doença bastante incidente, bastante prevalente, e aquela questão, né, uma transmissão majoritariamente sexual, mas a gente sabe que eventualmente também no trabalho de parto pode haver transmissão e, enfim, a clamídia infectar os olhos, né, então existem outras formas de disseminação, de transmissão da doença, mas é majoritariamente sexual. E é isso, considerando que é uma doença extremamente prevalente, então a gente entende que realmente é uma condição com um impacto importante em saúde pública. Uma questão que eu gostaria muito de destacar, né, nessa fala em relação à clamídia é que a grande maioria dos casos é assintomático, né, talvez a gente não se atente tanto a isso, a gente está habituado, né, a atender pacientes com clamídia na atenção primária, pessoas que chegam com corrimento uretral, a gente faz ali um tratamento presuntivo, né, de clamídia e gonococo, mas a grande maioria dos casos é assintomática. Então, a maioria das pessoas que estão, de fato, com uma infecção de clamídia são pessoas que não estão com uretrite, né, com corrimento uretral. Então, daí também mais uma questão que vem engrossar esse caldo aí da importância, de fato, da gente oferecer ferramentas de rastreio. Aqui eu só sinalizei algumas das principais complicações, né, dessa infecção, para a gente também entender a dimensão disso em termos de saúde pública. A doença inflamatória pélvica, né, que é uma importante causa de internação sensível à atenção primária. A infertilidade também é uma importante complicação de infecções crônicas de clamídia, né, não tratadas. Complicações gestacionais, como ruptura prematura de membranas ovulares, parto prematuro, baixo peso ao nascer. E também sinalizei dor pélvica crônica, né, então são questões importantes de saúde de longo prazo, né, uma doença que tem capacidade de gerar uma carga de morbidade importante na população, e daí a importância da gente estar oferecendo estratégias de rastreio, diagnóstico oportuno para o tratamento ocorrer o quanto antes, a gente evitar essas complicações. Vou só dar uma aproximada aqui desse gráfico que eu trouxe, né, um gráfico, na verdade a gente tem uma dificuldade de dados nacionais acurados, né, sobre clamídia e gonococo, é uma doença que a gente não notifica compulsoriamente. Então, os dados entendidos, né, pela literatura como mais acurados são de lugares que, de fato, têm uma sistemática de notificação, de vigilância bem estabelecida, que são dados dos Estados Unidos, só para a gente ver a dimensão, de fato, da clamídia naquele país, né? Então, assim, uma taxa extremamente alta, quando a gente considera que a gente está falando de número de casos por 100 mil habitantes, a gente tem ali na faixa de 20 a 24 anos, aproximadamente 3.600 casos a cada 100 mil habitantes, né? Nas mulheres. Então, a gente entende, né, esses são dados de 2022, do CDC, a gente entende, de fato, a dimensão dessa doença e o impacto potencial em saúde pública. Então,
Daí a importância da gente estar discutindo isso aqui hoje. Aqui a gonorreia também, para contextualizar, né? Enquanto a clamídia é a primeira IST em termos de prevalência, a gonorreia nos Estados Unidos é a segunda, né? A gente não tem, mais uma vez, dados muito apurados aqui do Brasil, mas a gente tem esse dado americano que sinaliza aí que é a segunda IST mais reportada naquele país. Então, extremamente prevalente também. A gonorreia tem essa particularidade de ter uma alta transmissibilidade, então a pessoa que tem contato com alguém infectado com gonorreia, é muito provável que ela desenvolva a doença também. A gonorreia é uma outra particularidade, que ela tem uma associação, né, a infecção por gonorreia, ela tem uma associação com o aumento da transmissibilidade do HIV, né, então tem esse risco associado também à infecção por gonorreia, pelo gonococo. E também, da mesma forma como a clamídia, né, uma coisa que eu gosto de reforçar nessa fala, né, uma alta proporção de casos assintomáticos, né? A gente, até um tempo atrás, a gente não tinha tanta noção da dimensão dos casos assintomáticos de clamídia e gonococo, mas hoje em dia a gente tem, e as proporções são altíssimas, né? Chegando no caso da clamídia a perfazer a maioria dos casos, né? Então, daí a importância da gente justamente estar trabalhando aí ferramentas de diagnóstico e rastreio na rede de atenção. Também as complicações, né, são parecidas às complicações de clamídia e gonococo. A gente tem doença inflamatória pélvica, infertilidade, complicações gestacionais múltiplas também, aqui algumas, inclusive, mais graves do que as que eu apresentei para a clamídia anteriormente, né, coriamnionites, né, mas também ruptura prematura de membranas ovulares, parto prematuro, baixo peso ao nascer e abortos espontâneos também. Então tem essa associação com a infecção por gonococo. Dor pélvica crônica da mesma forma, e o gonococo também pode causar infecções disseminadas com artrite supurativa, endocardite, meningite. Então, de fato, uma doença com um impacto grande, né, em termos de morbidade, eventualmente até mortalidade a gente tem em situações, né, doença disseminada, então os abortos espontâneos também que são relatados. E aqui no ladinho também, um gráfico da mesma fonte, mas é um dado de 2020, para a gente também ver a proporção, né, dos casos de gonococo. A gente vê que realmente é uma taxa menor que a da clamídia, né, são aí mais ou menos 900 casos por 100 mil habitantes, na faixa de 20 a 24 anos entre mulheres, né, entre homens também mais ou menos parecido, mas ainda assim, né, uma taxa significativa, né, pensando em doenças infecciosas. Então, aqui, destacando, aqui foi um dado nacional que eu trouxe, né, a gente tem um BI de monitoramento das internações por causas sensíveis à atenção primária aqui em Santa Catarina, coloquei ali o link logo embaixo, né, e aqui só para sinalizar, uma das causas que aparecem nesse BI, aqui, isso aqui enfim, é o número total de internações, eu sinalizei aqui a doença inflamatória de órgãos pélvicos femininos. Isso aqui é um dado só de dezembro do ano passado, então só em dezembro, né, de 2023 foram 802 internações por doença inflamatória de órgãos pélvicos femininos, né, a DIP. E a gente entende, né, a sua associação com clamídia e gonococo, mas a gente também vale a pena refletir sobre as outras complicações de clamídia e gonococo que também estão implicadas em outras internações que não estão contabilizadas nesse gráfico. Então a gente entende que o impacto da clamídia e do gonococo vai muito além dessas 802 internações. A gente tem outras complicações que também implicam internação, né? A doença disseminada, as complicações gestacionais. Então, de fato, é uma doença que tem um impacto significativo, inclusive no nosso contexto, na nossa realidade. Então, sinalizei ali, né, altas taxas de morbidade e internações, isso acaba repercutindo, de certa forma, em custos para o sistema de saúde. Então, qual é a racionalidade, né, da gente ofertar esse diagnóstico molecular na rede de atenção? Né? Dito tudo isso, né, sobre os impactos em saúde pública, os custos eventualmente associados às complicações, à morbidade, né, qual é a racionalidade, de fato, da gente ofertar esses exames? Né? Nas mulheres, o principal benefício da oferta desse rastreamento é justamente o tratamento oportuno para reduzir o risco pessoal de sequelas reprodutivas, que, enfim, tem um impacto maior na população feminina. Nos homens, né, acho que vale a pena destacar que nos homens, geralmente, as doenças são sintomáticas, mas, de fato, tem uma alta proporção que são assintomáticas, mas a racionalidade dessa oferta desse exame diagnóstico, né, principalmente para o tratamento precoce, para evitar que haja uma sustentação das cadeias de transmissão na comunidade. Né? Então, a gente diminui dessa forma as probabilidades de reinfecção e manutenção, né, das cadeias de transmissão comunitárias.
Então, aqui eu sinalizei, né, como que a gente se estrutura em termos de gestão, né, para pensar, a gente vai ofertar esse tipo de exame para a rede, né, enfim, programas de rastreamento organizados, né, como que a gente reflete em cima dessas questões de saúde pública para definir se a gente vai introduzir um novo programa de rastreamento, ou rastreamento sistemático, no caso, né, que são esses programas organizados, como a gente tem do câncer de colo de útero, né, enfim, câncer de mama. Então, a gente tem programas de rastreamento organizados e a gente está introduzindo nesse momento, né, para a rede de atenção, um novo programa de rastreamento organizado, também sistematizado, para clamídia e gonococo. Então, os critérios que a gente geralmente utiliza para a introdução desses programas, eles levam em conta características da doença, características dos testes que a gente tem disponíveis e características da população que a gente está ofertando esses programas. Então, falando em características da doença, né, quando a gente olha para um problema de saúde, a gente pensa em oferecer programas de rastreamento, né, para condições que têm um impacto significativo na saúde pública, e a gente trouxe aqui enfim, com toda essa densidade, né, de problemas associados à clamídia e gonococo. Então, são problemas que têm uma significância importante em saúde pública. São doenças em que o período em que elas são assintomáticas, né, eu consigo fazer essa detecção dessas doenças, né, então mesmo antes de manifestar os sintomas, e essa é a lógica, né, do rastreamento, lembrando que rastreamento é a oferta de exames diagnósticos para pessoas assintomáticas, né, quando a pessoa tem um sintoma e a gente oferece uma ferramenta de diagnóstico, a gente está falando aí de diagnóstico oportuno, né, diagnóstico precoce, mas o rastreamento eu estou oferecendo um teste, né, com todas as implicações que esse teste pode ter em termos de potenciais danos e potenciais benefícios, para uma população assintomática. Né? Então, tem justamente um rigor ético para a gente ofertar programas de rastreamento organizado. E aí, nesse caso, né, voltando para a questão de características da doença, né, são doenças que eu consigo diagnosticar no período assintomático e que eu tenho comprovação de melhora nos desfechos clínicos a partir do tratamento durante esse período que elas são assintomáticas. Né? E é o caso, né, de fato, da clamídia e do gonococo. Se eu trato precocemente pacientes assintomáticos, eles não vão evoluir para infertilidade ou outros problemas de saúde. Falando em características do teste, especificamente, né, os exames que a gente oferece para fazer esses rastreamentos em programas estruturados, organizados, eles têm que ser testes com sensibilidade suficiente para detectar a doença no período assintomático, eles têm que ser específicos também, então tem que ter uma especificidade importante para justamente minimizar o resultado, né, o impacto dos resultados falsos positivos, e tem que ser também uma metodologia, um método de coleta aceitável para as pessoas, né? Então, a gente precisa ter também isso como pré-requisito para a gente determinar um programa de rastreamento organizado. E, por último, né, características da população rastreada. A gente já comentou aqui, né, que são doenças extremamente prevalentes, globalmente distribuídas, né, a clamídia e o gonococo são as principais ISTs na nossa sociedade. Então, características que justificam a implementação de programas de rastreamento pensando em população rastreada é uma prevalência de doença suficientemente alta, o cuidado médico acessível, a gente tem que ter recurso, então não adianta eu rastrear uma doença se eu não tenho os antibióticos que eu preciso utilizar para tratá-la. Então, isso também a nota técnica aborda um pouquinho em um determinado momento, quando a gente vai discutir fluxos e tudo mais. É importante que a gestão esteja atenta a estoques, né, para a gente conseguir garantir a integralidade do cuidado, né, enfim, fez o diagnóstico, mas a gente tem também as ferramentas de tratamento. E também pessoas dispostas a aderir à sequência de investigação e tratamento. Então, a oferta do rastreamento, obviamente, é um compartilhamento de decisão com o paciente. A gente não vai chegar com uma decisão verticalizada determinando que o paciente tem que fazer o rastreamento, mas a gente, né, dotado do conhecimento técnico, a gente vai indicar aquele exame para o paciente. Se a pessoa estiver disposta a aderir a essa sequência de investigação e tratamento, a gente prossegue. Então, aqui só para destacar o que já foi feito, né, em Santa Catarina. No ano passado, a gente teve um projeto piloto no estado com a introdução do diagnóstico molecular de clamídia e gonococo. Foi testado primeiramente em 16 municípios e, com o sucesso da iniciativa, foi ampliado para todo o estado, ainda no ano passado. E a nota técnica que a gente lançou foi em fevereiro desse ano, justamente para orientar a rede. O objetivo, né, então, justamente disso é qualificar o diagnóstico de clamídia e gonococo na rede de atenção, e aqui embaixo eu só destaquei qual é a nota técnica conjunta que a gente está utilizando, né, que a gente publicou em fevereiro desse ano, é a nota técnica 4. Então, o que a nota técnica sinaliza para a gente, né, sobre as indicações justamente da pesquisa de clamídia e gonococo por biologia molecular? Né? Quando a gente fala em rastreamento, né, então
falando especificamente de pessoas assintomáticas, a gente tem a recomendação aqui de rastreio em gestantes, né, menores de 30 anos, na primeira consulta do pré-natal. Então, para esse grupo populacional, a gente vai passar a oferecer, né, durante a rotina de pré-natal, o rastreio de clamídia e gonococo. Pessoas com diagnóstico de ST, no momento do diagnóstico, então chegou uma pessoa com diagnóstico de sífilis, HIV, né, uma hepatite viral, ou mesmo clamídia ou gonococo, a gente vai oferecer esses exames de diagnóstico molecular de clamídia e gonococo. Pessoas vivendo com HIV no momento do diagnóstico, também é oportuno oferecer o exame. Além disso, pessoas com prática sexual anal receptiva sem uso de preservativo, a gente vai oferecer isso de forma semestral. Aqui eu acho super interessante destacar esse ponto, porque é uma coisa que às vezes passa desapercebido na nossa rotina assistencial, né, mas sempre é importante investigar hábitos sexuais, práticas sexuais dos pacientes que a gente atende na atenção primária, para a gente justamente conseguir oferecer, enfim, recursos específicos para essas pessoas de acordo com a prática sexual dela, né? A gente tem a PrEP, né, não só o rastreio de clamídia e gonococo, mas também PrEP, né, e outras intervenções preventivas. Então, para pessoas com prática sexual não receptiva sem uso de preservativo, a gente vai fazer o rastreio semestral. Pessoas vítimas de violência sexual, a gente vai oferecer o rastreio de clamídia e gonococo no atendimento inicial e também após 4 a 6 semanas da exposição de risco. Pessoas em uso de PrEP, faz parte da sistemática do atendimento de PrEP, a gente ofereceu o rastreio de clamídia e gonococo, então a gente faz isso com uma frequência semestral no acompanhamento da PrEP. E pessoas em uso de PEP, a gente também oferece o rastreio de clamídia e gonococo no atendimento inicial e entre 4 e 6 semanas após a exposição. Que eu acho que vale a pena destacar que são pessoas com indicação de PEP por uma exposição sexual. Se for uma exposição por material biológico, não justifica a gente pedir rastreio de clamídia e gonococo. E aí uma coisa que é interessante que a nota técnica traz para a gente também é que ela indica, né, a realização do exame de clamídia e gonococo, o diagnóstico molecular, para pessoas sintomáticas também. Nesse ponto, a nota técnica ela não delimita tanto, né, na verdade ela não coloca que isso deve, enfim, postergar o início do tratamento, a gente tem que esperar o resultado do PCR para decidir o tratamento. Então, assim, a indicação é que a gente continue fazendo o diagnóstico, o tratamento presuntivo, mas a ideia da coleta do material para análise laboratorial é justamente para a gente conseguir fazer um tratamento assertivo, né, enfim, direcionado para aquela condição de saúde. E, eventualmente, por exemplo, aproximadamente 40% a 50% dos casos de clamídia tem co-infecção com micoplasma, eventualmente é um corrimento uretral que não vai melhorar com o tratamento. Então, é importante a coleta desse exame para que a gente consiga, de fato, identificar qual é o patógeno que a gente está tratando. Mas, de forma nenhuma, a gente vai esperar o tempo de rodagem do PCR para a gente oferecer o tratamento para uma pessoa que está sintomática com corrimento uretral. Então, pessoas sintomáticas com corrimento uretral, corrimento cervical, né, cervicite, proctite, a gente está autorizado a solicitar o diagnóstico molecular de clamídia e gonococo também. Sobre a coleta, né, os tipos de amostra, né, o PCR, né, na verdade, as amostras elas são por sítio anatômico, a depender do comportamento sexual da pessoa. Então, eventualmente a gente vai coletar urina, amostra, enfim, swab vaginal, swab de endosservice, swab anal, swab de orofaringe. Então, essas são as amostras que a gente utiliza no procedimento de coleta. E algumas recomendações específicas, né? São até 3 amostras, mas essas amostras, enfim, por paciente, mas a gente coleta em sítios anatômicos diferentes, justamente com base nesse padrão de comportamento sexual da pessoa. Então, uma coisa que é importante destacar é que pessoas com útero e vagina, por exemplo, a gente vai priorizar o swab vaginal e endocervical em detrimento da urina. Quando a gente coleta a urina para diagnóstico molecular de clamídia e gonococo, a gente está fazendo uma avaliação genital, né? Então, a possibilidade de uma doença assintomática na genitália, mas para a população com útero e vagina, a indicação é que seja prioritariamente feito swab vaginal ou endocervical. E aí, nesse sentido, a coleta desse swab pode ser feita, por exemplo, durante a realização do exame de preventivo. Então, idealmente antes da coleta do preventivo, porque ele, quando a gente coleta o preventivo, pode ter algum sangramento, isso pode prejudicar a rodagem do exame, mas a ideia é que seja feita a coleta antes do procedimento. Né? Se não for o caso, né, dá para também pedir urina para pessoas com vagina, mas a acurácia do exame é um pouquinho menor, né? Perde um pouquinho de sensibilidade. Para a urina, quando a gente for instruir o paciente, né, orientar que é o primeiro jato da manhã, ou então uma urina retida por pelo menos 1 hora.
então a pessoa fica sem urinar por 1 hora e a gente pode coletar também no primeiro jato. Tem essas particularidades do armazenamento da urina, né? Se a pessoa coleta em casa, num frasquinho comum, ela pode armazenar isso por até 24 horas, nesses limites de temperatura ali de 2 a 30 graus. E se esse material ele é transferido para o Cobas, que é o frasco específico que vai rodar na máquina do PCR, esse Cobas ele tem um estabilizante, então essa amostra pode ficar até 10 dias dentro da unidade de saúde esperando o transporte para ser rodada. Então, são algumas particularidades, né? Se for num frasco convencional de amostra de urina por até 24 horas, se for no frasquinho Cobas, né, que é o que a gente utiliza para rodar o PCR, pode ficar até 10 dias armazenado. É importante destacar que, enfim, orientar pacientes que antes da coleta evitem o uso de gel espermicida, enfim, se a urina tiver com algum sinal de sangramento, né, acastanhada, vermelha escura, também essa amostra não pode ser enviada, né, ela deve ser descartada. E também orientar pacientes, né, com útero e vagina que elas evitem de fazer a higienização da genitália antes da coleta do material. Então, aqui como que a gente coleta o exame? Isso aqui, cada município tem uma sistemática diferente, né? Alguns municípios existe o coordenador de unidade que tem acesso ao sistema GAL, em outros locais existe um ponto centralizado que tem acesso ao sistema GAL. Mas só para sinalizar que essas amostras elas vão ser registradas nesse sistema, então aqui a gente vai ter no sistema GAL, aqui a imagem está bem ruim, mas enfim, a gente vai cadastrar a amostra, o tipo de amostra, né, se é swab vaginal, se é swab de endocervice, se é swab anal, e logo embaixinho ali, na parte de exames, a gente vai cadastrar pesquisa de multipatógeno e IST. Então, quando a gente solicitar esse exame, o cadastro dele no sistema vai ser pesquisa de multipatógeno IST e a gente vai, enfim, delimitar ali no próprio sistema qual é o tipo de amostra que a gente coletou. Talvez não tenha ficado muito claro na minha fala, né, quando eu falo sobre a amostra por sítio, mas é isso, uma pessoa que pratica sexo anal ou receptivo, a amostra que vai ter que ser coletada é o swab anal, né, uma pessoa que pratica sexo oral receptivo, a amostra que vai ser coletada é o swab de orofaringe. Então, é nesse sentido que eu quis dizer, na verdade, sobre justamente a pesquisa do comportamento sexual do paciente que a gente está atendendo, para a gente entender quais são os sítios que a gente vai coletar o exame. Isso aqui é só algumas indicações, né, que a nota técnica traz para a gente sobre a integração desse novo recurso na rede assistencial. Então, são atualmente 15 unidades de distribuição de suprimentos no estado. A nota técnica delimita todas elas direitinho, mas geralmente são laboratórios regionais ou gestão macro-regional, enfim, gerência regional também, gerência regional de Lages, por exemplo. Então, são essas estruturas que têm a atribuição justamente de apoiar os serviços de coleta, de estabelecer os fluxos logísticos, né, de solicitação e envio dos insumos de coleta, né, geralmente é o envio de um frasco de Cobas para a coleta do exame, e também os transportes das amostras para o processamento no LACEN. Então, é um fluxo que tem sido estabelecido, né, em alguns locais do estado, algumas regionais já tem funcionado bem. Eu conversei com alguns profissionais mais médicos de Lages, por exemplo, lá já tem a possibilidade de solicitação do exame, então eles já têm ciência do acesso, mas em outras regionais a gente ainda está estabelecendo esses fluxos e, enfim, a gente tem essas unidades de distribuição de suprimentos que estão com justamente essa atribuição de apoio logístico e estabelecimento de fluxos também. Então, qualquer dificuldade também a gente pode conversar oportunamente em outros espaços também para saber como tem funcionado em cada região para a gente conseguir otimizar esses fluxos. Em relação ao monitoramento e avaliação, existe uma perspectiva de monitoramento dos dados do sistema GAL para subsidiar estratégias de qualificação de serviços. E, além disso, né, a ideia de acompanhamento da disponibilidade dos fármacos na rede para o tratamento de clamídia gonococo. Igual comentei anteriormente, não adianta eu oferecer uma ferramenta de rastreio ou de diagnóstico precoce se eu não tenho um tratamento para ofertar para a população. Então, é importante sempre verificar a questão de como está o estoque de azitromicina, ceftriaxona na rede, para a gente saber se tem, de fato, recursos de tratamento para os pacientes que a gente está rastreando. Bom, globalmente é isso, né, a nota técnica. Então a gente está falando, acho que como fechamento, né, uma tecnologia nova na rede, relativamente nova, né, tem aí praticamente 1 ano que a gente tem ela disponível. E, de fato, né, toda vez que a gente introduz uma nova tecnologia, existe um tempo de adaptação da rede para que a gente consiga, de fato, estabelecer os fluxos e que os profissionais comecem a solicitar esse tipo de exame.
mas eu acho que com esse background que eu quis passar sobre a relevância, né, do tema, né, da clamídia, do gonococo na sociedade, o impacto em saúde pública, espero que isso tenha sensibilizado, né, todo mundo que está aqui participando dessa web palestra, para que a gente comece a justamente investigar comportamento sexual dos pacientes, né, despido de certa forma de qualquer julgamento e valor moral. Acho importante a gente trazer isso como uma questão de saúde e a importância da atenção primária, principalmente nesse contexto, né, de abordagem da saúde sexual e reprodutiva das pessoas. Então, trazer isso para consulta, questionar, né, identificar fatores de risco, né, sexuais, eventualmente oferecer profilaxia pré-exposição para HIV para pessoas que têm indicação, oferecer rastreio de clamídia e gonococo para pessoas que têm também indicação. Então, trazer essa temática da saúde sexual e reprodutiva para o ambiente assistencial, da atenção primária, a gente começar a incorporar isso na nossa prática, porque isso é extremamente importante. A gente viu o impacto que isso tem em saúde pública, né, com desfechos de morbidade, mortalidade, falamos ali de infertilidade, né, de dor pélvica crônica, então, agravos de saúde importantes, né, e que a gente tem ferramentas hoje em dia para justamente prevenir que eles aconteçam, né, seja por meio do rastreamento, né, no HIV, no caso, eu mencionei a PrEP aqui, né, que não é o tema da nossa discussão, mas a PrEP também é extremamente eficaz, né, em termos de prevenção do HIV, que é uma doença crônica, transmissível, então também um impacto importante em saúde pública. Então a gente começar talvez a debater nesses espaços justamente saúde sexual e reprodutiva, considerando que hoje a gente tem um ferramentário que auxilia a gente a ter condutas específicas, né, e centradas no paciente. Então acho que é basicamente isso. Queria abrir agora para discussão, questões, né, e a gente vai conversando aqui. Perfeito, Bernardo. Retorno eu com as perguntas. Bernardo, parabéns pela apresentação. Super necessária. Infelizmente, né, as ISTs estão cada vez mais dentro da nossa rotina, né, como profissionais de saúde. E nesse momento eu acho que é muito importante a gente, bem como tu falasse, assim, se despir de todos os julgamentos e entender que as pessoas praticam sexo não apenas com o seu sexo oposto, né? E como a gente tinha comentado anteriormente, esse é o momento pós a tua apresentação que a gente usa para as pessoas enviarem as dúvidas, fazerem a discussão. E então vamos lá, pessoal, vão digitando as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem também alguma questão para contribuir sobre a realidade onde vocês estão inseridos, a gente sabe que cada cidade é de uma maneira, e aqui no TL a gente recebe pessoas de todo o Brasil para participar das nossas webs. Então, por favor, dividam a realidade de vocês com a gente aqui pelo chat, para a gente ter discussão, né, e ter troca entre todos os lugares. Talvez sinalizar, Roberta, que a nota técnica, né, para quem tem curiosidade, principalmente, acho que o principal é entender quais são as unidades de distribuição, que é quem está dando apoio logístico para a implementação desses exames, né, na atenção primária. E aí a nota técnica, ela traz ali listado, né, então a gente tem, por exemplo, Macro-Regional de Saúde de Foz, do Rio Itajaí a Sul, Laboratório Central de Saúde Pública de Florianópolis, LACEN, Laboratório Regional de Chapecó, Gerência Regional de Saúde de Lages. Então são várias as unidades de distribuição que estão apoiando esse processo. E aí consultar a nota técnica é uma ferramenta boa se você, na tua prática assistencial, identifica dificuldades nisso, não sabe, enfim, como que funciona, não tem um fluxo estabelecido no município para a coleta das amostras e direcionamento para o laboratório. Então, vale a pena consultar a nota técnica, que é a nota técnica número 4 de 2024. Só digitar no Google já vai aparecer ali, né? É uma nota técnica da Vigilância Epidemiológica do Estado, junto com a Diretoria de Atenção Primária. Então, só para sinalizar para quem tem dúvida, né, de como está se organizando esse fluxo, talvez valha a pena consultar justamente essas unidades de distribuição que já estão com atribuições bem definidas em relação aos exames. Perfeito. Obrigada, Bernardo. Vamos indo ali para o chat. A Adriana Paula parabenizou pela tua apresentação, disse que ficou muito claro.
agradeceu. E aí a Priscila falou: boa tarde a todos, gostaria de saber se os testes serão realizados nas gestantes todas as vezes em que a mesma for na consulta do pré-natal, ou somente na primeira. Ela disse que é a Priscila, da Regional de Saúde de Blumenau. Bem-vinda, Priscila, obrigada pela tua pergunta. Boa tarde, Priscila, obrigado pelo questionamento. De fato, o que a nota técnica traz para a gente, ela delimita um grupo muito específico. Então, a gente, primeiramente, não vai oferecer para todas as gestantes que a gente acompanha o rastreio, né, de clamídia e gonococo. O que a nota técnica traz para a gente é que são gestantes com menos de 30 anos, e nesse grupo específico a gente vai oferecer apenas na primeira consulta de pré-natal. Não tem uma sistemática de realização, enfim, periódica, né, de rastreio de clamídia e gonococo nesse grupo, tá? Então, para as gestantes com menos de 30 anos, a gente oferece na primeira consulta de pré-natal, junto com os outros exames de pré-natal, o rastreio de clamídia e gonococo. Uhum. E caso apresente algum sintoma ao longo da gestação, se repete? Aí entra um outro critério, porque de um sim, repete, né? Mas é porque a indicação da nota técnica ela delimita dois grupos específicos de interesse para a realização do exame. O grupo de assintomáticos, em que a gente está fazendo o rastreio, né? Então, a pessoa não tem sintoma, eu estou rastreando para ver se ela tem alguma coisa. Diagnóstico. E aí, isso. E do outro lado, são pessoas que a gente vai oferecer como ferramenta diagnóstica, né, de diagnóstico precoce e assertivo, né? Na verdade, hoje em dia, uma pessoa com corrimento uretral, a gente faz, na prática, né, o tratamento presuntivo de clamídia e gonococo. Então, chegou uma pessoa com corrimento uretral, a gente nem diferencia se é clamídia ou se é gonococo, a gente trata todo mundo igual, azitromicina e ceftriaxona. E pronto, né, cobre os dois patógenos e está tudo certo. Mas a ideia é que a gente comece a oferecer o PCR também para pessoas sintomáticas, justamente por uma preocupação crescente com resistência a antimicrobianos, principalmente do gonococo, que já tem cepas multiresistentes, né, no exterior. No Brasil a gente não tem ainda isso, mas existe uma preocupação crescente de fazer um tratamento antimicrobiano direcionado para o patógeno, né? E além disso, né, a ideia do tratamento precoce também para descartar outras causas de corrimento uretral, como eu mencionei, né? Bem comum a associação de clamídia com micoplasma. Então, às vezes a gente faz o tratamento, não trata efetivamente aquela uretrite, e com o exame de PCR a gente vai conseguir identificar se de fato era clamídia aquilo que estava provocando corrimento. Então, assim, a nota técnica coloca que eu vou utilizar como ferramenta de rastreamento da gestante, né, na primeira consulta de pré-natal, mas se essa gestante em algum momento ela ficar sintomática com corrimento uretral, beleza, eu vou tratar, não preciso atrasar o tratamento, né, do corrimento uretral, mas eu vou oferecer também a coleta do PCR para a gente ver se era aquilo mesmo, né, se o diagnóstico era aquele mesmo, né, se era clamídia e gonococo. Então, vou oferecer como ferramenta diagnóstica para alguém sintomático também. Agora, se ela se mantiver assintomática a gestação inteira, o único exame que vai ser o primeiro de rastreio na primeira consulta de pré-natal. Perfeito. Bem claro. Não sei se ficou claro, mas se quiser também perguntar. Para mim, leiga no assunto, ficou muito claro. Pessoal, vamos lá, mais alguma dúvida? Podem enviar ali pelo chat. A Daiane comentou que o LACEN de Joaçaba está habilitado para realizar os exames. Ótimo, Daiane, obrigada pela informação. Maravilha. Eu recentemente tive uma conversa, né, com profissionais mais médicos de Lages e, na verdade, o fluxo as pessoas ainda não sabiam muito bem como estava funcionando, mas aí consultaram a gerência regional e viram que, de fato, tinha já um fluxo estabelecido. Então, eu acho que vale a pena todo mundo, né, questionar. Ela está perguntando. Ah, tá. Que não tinha interrogação, mas ela está perguntando. Sim, deixa eu só ver aqui como que está na nota técnica quem está responsável, né? Tem o Laboratório Regional de Chapecó, que é ali perto, que é o responsável pela distribuição e fornecimento, né, do Cobas, que é o frasquinho do PCR, que está provavelmente apoiando. Tem o LAREG de Joaçaba também. O Laboratório Regional de Joaçaba, ele está apoiando a implantação de civis. Então, teoricamente, já tem em Lages. Ele já tem suprimento e agora cabe a ele, né, a distribuição de acordo com a demanda. Se quiser compartilhar com a gente, talvez aqui no chat, a Daiane, né, na tua experiência, você já chegou a procurar alguma vez e não conseguiu. Aparentemente, pelo que eu vi na nota técnica, tem uma unidade distribuidora aí em Joaçaba. O LAREG. É importante.
Ela diz que Joaçaba fornece o kit, mas envia para Florianópolis. Isso. A Elisângela falou. Obrigada, Elisângela. Obrigado, Elisângela. Essas unidades de distribuição de suprimentos, elas estão ali só para apoiar justamente, mas o fluxo, né, a rodagem do exame é centralizada. Então, eles oferecem o frasco específico para a coleta do PCR, né, e eles vão conseguir coletar a amostra, determinar como que vai ser o fluxo para transporte dessa amostra, mas a rodagem é centralizada no LACEN. Tá bem? E aí, uma questão importante, né, que eu comentei quando a gente coleta amostras de urina, né, essa amostra pode ficar até 10 dias no frasquinho de PCR. Então, eventualmente, ela vai ficar armazenada na unidade mesmo de saúde, mas precisa ter justamente um fluxo para o transporte dessa amostra até o laboratório central que vai rodar os exames, né, vai fazer o PCR. Perfeito. 2 dias, né? Deu uma cortada aqui. 10 dias. No frasco do PCR, 10 dias. Se a pessoa coleta urina num frasco convencional de amostra de urina, essa amostra pode ficar por até 24 horas guardada, né? Então, a pessoa às vezes coloca na geladeira dela e depois leva no posto de saúde, mas no posto eles vão ter que transpor, né, o líquido para o frasco do PCR para conseguir armazenar por mais tempo, se não tiver um transporte, né, naquele dia. Perfeito. A Priscila agradeceu a resposta. Pessoal, mais alguma dúvida? Priscila, a nossa web ela está sendo gravada, assim como todas as webs que nós realizamos aqui no Telesaúde, e elas vão ficar disponíveis depois, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no STT. A apresentação também vai ficar disponível, tá? Eu acho que acabou que eu não carreguei a nova apresentação, né, Bernardo, com as alterações. Não, mas não tem problema não. Acho que não teve prejuízo em termos de conteúdo, tá tranquilo. Foram detalhes, né, que a gente colocou ali, mas depois eu fui olhando assim, tô apresentando, faltou alguma coisa aqui. Mas não tem problema. Um detalhe que eu acho talvez legal de trazer, né, que o finalzinho da nota técnica que foi publicada, né, eles dão notícias, né, de que existe a ideia de implantação de uma rede de notificação, né, de clamídia gonococo em Santa Catarina, com base também na coleta desses exames, né, a gente vai fazer faz parte do plano de monitoramento da coisa. E é isso, né, eu trouxe dados lá no começo que não são dados nacionais, mas porque a gente não tem dados nacionais apurados em relação à clamídia gonococo. Se eu olho para os Estados Unidos, eu consigo saber que clamídia é a mais prevalente e gonococo é a segunda mais prevalente. Mas no Brasil a gente não tem uma sistemática de notificação, então a gente não tem noção do volume de fato, né, de infecções por clamídia gonococo na nossa sociedade. A gente sabe que é extremamente importante, uretrite é uma causa bastante frequente de atendimento na atenção primária, então a gente tem notícias disso pela prática, mas dados acurados a gente não tem. Então, o que eu acho interessante é que a partir do momento que a gente também introduz essa sistemática, né, de coleta, rastreio, a gente vai conseguir aí se munir de dados para conseguir estruturar novas políticas públicas, né. Talvez o que a gente tem hoje em dia em relação à clamídia gonococo mais estruturado é o acompanhamento da PrEP, né, que a PrEP é toda uma lógica de cuidado, né, não é só um medicamento de prevenção do HIV, e os pacientes que fazem PrEP, eles já estão inseridos nessa rotina, né, de pesquisa de clamídia gonococo, rastreio. E eu acho que um negócio que é interessante sinalizar, e aí é um estudo, enfim, não tem nada a ver com a nota técnica, mas foi um estudo de avaliação da PrEP na Austrália, né, que mostrou como que o rastreio de clamídia gonococo na sistemática do atendimento de PrEP, na rotina, né, isso impactou em redução, de fato, da incidência de clamídia gonococo. Então, o rastreio, né, a identificação dessas doenças assintomáticas, elas, de fato, repercutiram em incidência da doença, em número de novos casos, diminuiu o número de novos casos. Para a gente ver também o impacto das infecções assintomáticas na sociedade, né? As cadeias de transmissão estão acontecendo e as pessoas não têm nem ideia porque não tem sintoma, né? Clamídia em orofaringe, eu particularmente nunca vi pessoa sintomática, né? Enfim, região anal também, né? Então, é extremamente importante a gente começar a oferecer isso como rastreio, né? Vai ter um impacto muito positivo em saúde pública, com certeza. Sabe que tu falaste sobre a prevalência, né, aqui no Brasil, e era uma curiosidade que eu tinha quando eu olhei a tua apresentação e eu vi que tu falava em Estados Unidos, eu pensei, cadê?
Por quê? Por que não tem, né? O que falta de dado, assim? A minha curiosidade, eu acho que além também da questão da prevalência na população brasileira, era saber se existe algum dado sobre os grupos que têm maior infecção. Está em adolescente, está em adultos mais jovens, em adultos em idade média? Quem que está sendo mais afetado, sabe? Onde que estão os números? Não sei se tu tem alguma informação em relação a isso. Dado nacional, especificamente, eu não tenho, porque, de fato, a gente não fazia o diagnóstico com o PCR, né, de clamídia gonococo. A gente trata presuntivamente, a gente supõe que é clamídia gonococo, então, até então, era difícil da gente justamente delimitar esse quantitativo, né? Então, um dado muito apurado eu não tenho da literatura nacional, mas também posso pesquisar mais a fundo, né? Com certeza. Mas nos Estados Unidos a gente observa, e é frequente também em outros países europeus, uma concentração nessa faixa etária de 20 a 25 anos, 20 a 30 anos, né? Um adulto jovem, geralmente, assim como é para outras infecções sexualmente transmissíveis, como HIV. O principal fator, né, que contribui para isso é comportamento sexual de risco, então indifere, né, sobre orientação sexual. Obviamente que existe, né, relatos, né, na literatura internacional de que há um risco relativo maior em homens que fazem sexo com homens, né, mas justamente por apresentação de um comportamento sexual de risco, né, isso não significa que a orientação sexual por si só seja um fator determinante, né, mas de fato é o comportamento sexual que determina um maior número de casos nesse segmento populacional. Então, geralmente, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, e geralmente nessa faixa etária aí de adultos jovens, né, 20 a 30 anos, geralmente são nesses segmentos populacionais que é mais prevalente. Mas é isso. Falando a minha curiosidade era se os adolescentes, eles estão tendo essa preocupação, assim, da prevenção, sabe? Como que tá, assim, a diferença entre as gerações? Sim. O que a gente vê, assim, é que existe uma tendência de médio prazo, nas últimas décadas, na verdade, de desuso do preservativo, né? Então, a gente observa globalmente uma redução do uso de preservativo em pessoas mais jovens, né? Então, de aumentar, então, a prevalência. Pensando em que é o comportamento sexual de risco que determina a chance de doença, né, geralmente, porque são doenças transmitidas majoritariamente por via sexual. Sim, é o comportamento sexual, né, que determina. E aí as pessoas estando em desuso do preservativo, a gente supõe, né, por associação, que de fato a incidência pode estar sendo maior. Não sabemos, né, não temos dado, mas provavelmente. Concretamente eu não tenho dado para te falar, mas assim, são outros estudos assim, de outros campos. Muitas vezes em saúde a gente não consegue ter acesso, né, a esse marcador, assim. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma dúvida. E aí, talvez puxando o gancho nisso que você falou, Roberta, eu acho que é isso, assim, reforçar mais uma vez para todo mundo que está aqui justamente a importância da gente incorporar, né, na nossa rotina de atendimento a pesquisa sobre comportamento sexual dos nossos pacientes, né, das pessoas que estão buscando a nossa ajuda, né, mesmo que isso não seja de fato a demanda central, a gente tem um conjunto hoje em dia de recursos, né, a gente fala hoje em dia em prevenção combinada, né, que aí envolve desde o preservativo, PrEP, né, pessoas que têm HIV, fazer o tratamento para estarem detectáveis e não transmitir a doença. Enfim, a gente tem rastreio de clamídia gonococo, a gente tem a vacina para hepatite viral. Então, assim, a gente tem tantos recursos e a gente está falando, na maior parte das vezes, de um ambiente de atenção primária em que a prioridade é, geralmente, prevenção, né, promoção e prevenção, principalmente, e, justamente, cuidados preventivos extremamente eficazes, efetivos, não estão incorporados na prática assistencial rotineira dos profissionais, né? Então, acho que a importância da gente trazer esse tema, né, da clamídia e do gonococo, que agora a gente tem uma tecnologia nova incorporada na rede,
é sinalizar mais uma vez para a importância da gente incorporar isso na nossa prática assistencial, né? Pesquisar comportamento sexual das pessoas, sem julgamento moral, sem, enfim, tirar toda essa carga dos nossos valores pessoais em relação a comportamento sexual e abordar isso como uma questão de saúde, né? A gente está ali na figura de um profissional técnico, né? A pessoa vem buscar uma opinião técnica em relação à saúde dela. E a gente está ali para ofertar tudo aquilo que está à nossa disposição. E a gente tem uma rede cada vez mais consolidada, mais estruturada, mais robusta em termos de escopo de práticas e serviços. E a gente tendo isso na nossa mão, a gente não vai usar, né? Vamos usar, né? Então, perguntar sobre o comportamento sexual, rastrear de fato clamídia de gonococo nos pacientes. Isso é extremamente importante. É importante que a gente lembre, né, como profissional de saúde, que o acolhimento aos pacientes ele é importante para essa pessoa sentir que ela tem liberdade de conversar com a gente, de falar sobre a vida íntima dela, querendo ou não, saúde é íntimo, né? E que ela consiga dividir com a gente como que é a vida sexual dela, para que a gente possa identificar aonde que a gente precisa informar essa pessoa, né? E isso serve para mim, que sou nutricionista, que preciso entender dos detalhes da vida dessa pessoa, como ela vive, como também para médicos, enfermeiros, técnicos, seja quem esteja atendendo essas pessoas. E como tu falaste, assim, eu acho muito importante a gente se colocar ali como profissionais de saúde. A gente vai passar informações técnicas e não o nosso julgamento, as nossas crenças pessoais, né? E aí, eu queria, até aproveitando esse gancho, assim, da questão da anamnese e tal, falando em prevenção, o que tu acha que pode ter, assim, numa anamnese, ou não digo nem na anamnese, assim, na consulta, o que a gente, assim, um resumo do que a gente precisa abordar para a gente passar uma informação de prevenção para essas pessoas, especialmente para os jovens, assim. Eu acho que antes de tudo perguntar de forma bem aberta comportamento sexual, né? Na minha opinião, isso aí é uma visão pessoal, né? O Bernardo, CPF, né? Quando a gente estuda na faculdade, né, as formas de abordar isso, existia na minha época de graduação uma preocupação muito importante com a orientação sexual. Tinha que perguntar, né, enfim, sobre esse tipo de prática. De fato, tem alguma relevância, considerando, quando a gente pensa em risco relativo, né, eu comentei aqui sobre a questão de homens que fazem sexo com homens terem, enfim, um risco relativo maior, né, de ter clamídia de gonococo, né, enfim. Mas, na verdade, o que importa nesse sentido é menos a orientação sexual e mais o comportamento sexual em si, a prática sexual. Então, eu acho muito sensível, né, numa consulta, você perguntar sobre orientação sexual para as pessoas, considerando que a maioria das pessoas, né, a gente entende que a gente vive uma sociedade que tem uma visão, de certa forma, estigmatizante, existe um certo tabu para falar sobre sexualidade. Talvez a gente não ache, em momento de consulta, uma oportunidade ou um momento extremamente confortável para falar sobre sexualidade, né? Mas comportamento sexual, sim. Né? Então, perguntar, e aí, né? Quantos parceiros sexuais nos últimos 6 meses, né? Usa preservativo? Qual é a tua prática sexual, né? Sexo anal, sexo oral? Tentar trazer isso de uma forma leve, sem peso justamente da moralidade. Eu acho que tem que ser dito de forma bem objetiva, mas acho que o principal, né, focar menos em orientação sexual e mais em comportamento sexual de risco, né? Então, justamente, uso de preservativo ou não, múltiplas parcerias ou não, né? Se teve uma infecção sexualmente transmissível recentemente, isso é importante também para a gente ter alguma notícia de como é o comportamento sexual dessa pessoa. Às vezes a pessoa não tem múltiplas parcerias, mas pode ter uma parceria fixa que eventualmente trai ela e, enfim, ela está exposta a infecções, então se ela tem um passado de infecção sexualmente transmissível, vale a pena uma abordagem também em termos de prevenção. Perguntar sobre vacinação, se tem vacina para hepatite B,
eventualmente perguntar se já ouviu falar sobre PrEP, né, uma pessoa que tem um comportamento sexual de risco ou está em risco para a IST, a gente perguntar se já ouviu falar de PrEP, se tem interesse em fazer. Eu acho que, de uma forma geral, é isso. Acho que talvez a minha recomendação em termos de anamnese seria focar menos em orientação sexual e mais em comportamento sexual em si, né, práticas sexuais de risco, né, arriscadas. Perfeito, Bernardo. Importantíssimo. Pessoal, então eu acho que a gente estamos chegando aqui no nosso horário e eu particularmente sou um pouco curiosa, gosto de abordar bastante coisa, gosto de perguntar. Obrigada, Bernardo, por tirar as minhas dúvidas, pelo bate-papo, muito interessante. Pessoal, é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Bernardo, mais uma vez, muito obrigada pela web, muito obrigada pelas informações, pelas atualizações. Importantíssimo esse tema. Infelizmente, a gente estamos no caminho ainda, né, para lidar com essas ISTs. Mas é muito importante a tua fala, é muito importante que nós estejamos aqui hoje discutindo isso. Pessoal, obrigada pela presença de todos. A web está encerrada. Pode se retirar. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço.